Multiatual Cursos, Curso Livre em Saúde Mental. Unidade 5, Visão Geral dos Transtornos do Humor. Os transtornos de humor são distúrbios emocionais que consistem em períodos prolongados de tristeza e ou felicidade excessiva. Os transtornos de humor são caracterizados em depressivos ou bipolares. Ansiedade e transtornos relacionados com transtorno de ansiedade também afetam. Tristeza e alegria, a chamada relação, são parte da vida cotidiana. A tristeza é uma resposta universal à derrota, aos desapontamentos e às outras situações adversas. A alegria é uma resposta universal ao sucesso, à realização e a outras situações encorajadoras. O isolamento, uma forma de tristeza, é considerado reação normal à perda. O luto refere-se especificamente à resposta emocional à morte de uma pessoa amada. Ou seja, é normal uma pessoa um dia ficar triste, uma pessoa ficar alegre, uma pessoa ficar desolada, uma pessoa ficar de luto. Então é normal, são coisas cotidianas da vida. O problema que a gente vai ver são quando isso torna-se transtornos de humor. O transtorno do humor é diagnosticado quando a tristeza ou relação é intensa e persistente e é acompanhada de quantidade determinada de outros sintomas de humor. Em tais casos, a tristeza intensa é chamada de depressão e a relação intensa é chamada de mania. O risco de suicídio ao longo da vida, comportamento suicida para pessoas com transtorno depressivo, é de 2 a 15%, dependendo da gravidade do transtorno. Outras complicações incluem a incapacitação, que varia de leve à perda completa do funcionamento, da manutenção das interações sociais e da participação em atividades de rotina, alteração da ingestão alimentar, ansiedade grave, alcoolismo e outras dependências de drogas. Os transtornos depressivos caracterizam-se por tristeza suficientemente grave ou persistente para interferir no funcionamento e, muitas vezes, para diminuir o interesse ou prazer nas atividades. A causa exata é desconhecida, mas provavelmente envolve hereditariedade, alterações dos níveis de neurotransmissores, alteração da função neuroendócrina e fatores psicossociais. O diagnóstico baseia-se na história. O tratamento geralmente inclui medicações, psicoterapia ou ambos, e algumas vezes até a ECT, eletroconvulsoterapia. O termo depressão é utilizado com frequência para se referir a qualquer um dos vários transtornos depressivos. 3 deles estão classificados por sintomas específicos, que são o transtorno depressivo maior, que é chamado de depressão maior, a distimia e o transtorno depressivo sem outra especificação. Daí, outros 2 são classificados de acordo com a etiologia, que é o transtorno depressivo decorrente da condição médica geral e o transtorno depressivo induzido por substância. Os transtornos depressivos ocorrem em qualquer idade, mas normalmente se desenvolvem em meados da primeira, na segunda ou na terceira década da vida. Em contexto de atenção primária, até 30% dos pacientes relatam sintomas depressivos, porém menos de 10% têm depressão maior. O termo depressão é utilizado muitas vezes para descrever o humor para baixo ou desencorajado que resulta em perdas ou desapontamentos. Entretanto, um termo melhor para esse tipo de humor é desmoralização.
Os sentimentos negativos de desmoralização, diferentes daqueles de depressão, se resolvem quando as circunstâncias ou eventos melhoram. O humor para baixo geralmente dura dias, ao contrário de semanas ou meses. Pensamento de suicídio e perda funcional prolongada são muito menos prováveis. A distimia são sintomas depressivos de baixa intensidade ou subliminares, que persistem por no mínimo 2 anos, sendo classificado como distimia. Os sintomas normalmente começam de forma insidiosa na adolescência e seguem um curso de baixa intensidade por muitos anos ou décadas. O diagnóstico exige um curso de pelo menos 2 anos. A distimia pode ser complicada intermitentemente por episódio de depressão maior. Os pacientes afetados são habitualmente melancólicos, pessimistas, sem senso de humor, passivos, letárgicos, introvertidos, hipercríticos de si mesmos e dos outros e queixosos. Pacientes com estados depressivos crônicos, seja distimia ou depressão maior, crônica, também têm maior probabilidade de ter ansiedade, uso de substâncias ou transtornos de personalidade subjacentes. A depressão sem outra especificação, ou SOI, são conjuntos de sintomas que não preenchem critérios para os outros transtornos depressivos, que são chamados de depressão SOI. Por exemplo, transtornos depressivos menores podem ter no mínimo 2 semanas de quaisquer dos sintomas de depressão maior, mas menos que os 5 sintomas necessários para diagnosticar a depressão maior. O transtorno depressivo breve tem os mesmos sintomas necessários para o diagnóstico da depressão maior, porém, com duração de apenas 2 dias a 2 semanas. A síndrome disfórica pré-menstrual envolve humor deprimido, ansiedade e diminuição do interesse nas atividades, mas somente durante os ciclos menstruais, com começo na fase lútea e término alguns dias após o início da menstruação. Transtorno misto de depressão-ansiedade. Embora não seja considerado um tipo de depressão, essa condição também é chamada depressão ansiosa. Refere-se à ocorrência concomitante de sintomas leves de depressão e ansiedade. Em geral, o curso é cronicamente intermitente. Como os transtornos depressivos são mais sérios, os pacientes com transtorno misto de depressão e ansiedade devem ser tratados para a depressão.